Pessoal, eu dei start no início da gravação da web aula de hoje. Antes eu vou liberar aqui para vocês as orientações, tá? É sempre bom a gente estar reforçando aqui do Senai Unidigital, tá? E depois das orientações a gente volta à nossa programação normal aí, né? Sejam bem-vindos, né? Ao início aí, né, de mais um ano aí, e todo, né, votos aí de que tudo dê certo aí, tudo que já está se encaminhando, tá? Pior já teve, né? Vocês estavam em outra disciplina, em outro módulo, conseguiram avançar, agora já estão no módulo de instalações industriais, tá? Vou compartilhar aqui o vídeo de orientação e também o som dele, tá? E após o vídeo a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, sempre importante a gente manter aí as regras aí, o decoro na aula, né? Porque aí a gente consegue ter uma aula mais organizada aí, se precisar levanta a mão, tá? E a gente consegue com o nosso conteúdo aqui, né? Que esse conteúdo em especial, ele é um pouquinho complexo, né? Eu estava vendo aqui, vocês já tiveram, falta o quê? Falta algumas aulas aqui, ó. Ó, falta 4 aulas aí do momento presencial, tá? E falta, contando com essa daqui, ainda vão faltar mais 2, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí fica mais fácil. A gente tá. Beleza. Eu já até postei já alguns momentos presenciais, tá, pessoal? Já postei cerca de 12 aqui, tá? Ainda falta alguns aqui para eu atualizar. Aproveita a nossa segunda-feira aqui de aula EAD, tá? Para fazer toda a atualização, correção necessária. Lembrando que a gente já havia no dia 8/12, que foi a última aula aí do ano passado, nós já tínhamos, eu lembro aqui, eu dei até uma olhada aqui, eu lembro que a gente já havia, deixa eu ver, 8/12, ó, na aula 6 foi o último esquema lá da atividade, a única atividade discursiva, né? Lembrando que são duas. Uma é um formulário, tá? Que aí provavelmente vocês já fizeram ele. E outra é uma atividade discursiva com 4 esquemas básicos. Vou abrir esses esquemas aqui para a gente relembrar aqui. Deixa eu só pegar aqui o. Vou pegar 01 aqui.
Ó, inclusive já está até, ainda tá até na página, né? Então, essas quatro atividades cursivas, basicamente é estrela, triângulo, né? Vamos marcando aqui o vermelho aqui que fica mais fácil. Basicamente, o primeiro esquema, se não me falha a memória, é partida direta, tá? O primeiro é partida direta. O nosso nível de tensão aqui, Goiás, né? É 220. Opa, é esse de baixo aqui. É 220 monofásico, trifásico 380, tá? Na verdade é bifásico, né? Tensão de linha. Sempre a menor tensão é a mono e a maior tensão é a tensão de linha ou tensão bifásica. Esse foi o primeiro esquema, partida direta, simples, né? O segundo esquema eu lembro que era estrela triângulo. O terceiro foi uma chave compensadora. Detalhe que esses três aqui são as partidas direta e indireta manual, mais conhecida. Essas três, né? A direta e a direta manual, são partidas manuais, tá? E aí, relembrando, né, todo o motivo de ter toda essa ligação, né, colocando contator, né, porque o motor elétrico ele tem uma característica diferenciada que é a parte que é a corrente alta no início da rotação lá, né, chamada corrente partida. O terceiro esquema é uma frenagem com partida direta. Eu lembro lá que, né? Deixa eu tirar aqui era frenagem, isso mesmo, ó. Partida direta, né? Com frenagem. Daí, a partir desse momento aí, a gente finalizou os quatro esquemas e já fomos, né? A última aula do ano passado aí, já para uma partida direta, só que com CLP. Lembrando que ele não está, né, na tarefa aqui. Porém, é fundamental que o eletrotécnico, né? Às vezes até meus alunos lá da engenharia elétrica ficam ciumento, fica com ciúme, né? Porque, professor, então, às vezes eu vejo a aula do senhor aí, o senhor fala, parece que o senhor puxa mais o saco do pessoal da eletrotécnica do que o nosso. A questão não é estar mais de um lado de um do que do outro. Mas o eletrotécnico, até essa, né, essa função, ela nasceu para ser um meio termo, né? Porque o eletricista industrial, né, o que lida com partidas de motores, ele tem um conhecimento, mas só que ele não tem um conhecimento de saber o porquê. Ele sabe que tem que colocar aquela partida e às vezes, né, ele tem muita experiência, mas ele não sabe, poxa, será que eu posso para o motor de 60 CV. Eu vi por experiência que pode colocar, né? Não posso pôr uma partida direta. Aí eu preciso de uma partida indireta e geralmente ela é eletrônica, né? Uma soft starter aí, né? Um 60 CV, por exemplo, 30 CV, né? Se é só dar a partida, ele já sabe por experiência que é uma soft start. Se além da partida ele necessitar fazer controle de velocidade ou controle de potência, ele precisa de um CLP dedicado chamado inversor de frequência. Do mesmo jeito, a soft starter que a gente vai estudar hoje, ela é um CLP, né? Então, fazendo a interconexão com a aula anterior, na aula anterior nós vimos que o CLP
ele dá para fazer partida direta, ele é só um computador, né? Lógico, programável. Inclusive, a gente, né, o esquema que eu deixo aqui disponível aqui, né? A, a, a Caroline, a monitora de vocês, já montou as pastas aqui, né? Inclusive, já está disponível o esquema da aula de hoje, ó. Ela até já deixou tudo pronto. É só eu upar a aula que está acontecendo agora, tá? A da Soft Starter, tá? Então, voltando aqui ao nosso esquema aqui, a partida indireta agora, né? Só que ela não é manual, ela é automática, né? Então, ela pode ser tanto no nível estrela, triângulo, série paralela, chave compensadora, porque essa partida indireta automática, em sua essência, ela usa um CLP, tá? Um controlador lógico programável. Esse controlador lógico programável, né, o CLP aqui, na lógica ladder, né, na linguagem ladder aqui, né, que é uma linguagem de simbologia, né, ela é simbólica, ela não é nem de baixo nível, quando o pessoal fala de baixo nível, né, fala de COBOL, não, COBOL não, COBOL já é outro nível. Fala de assembler, que é o que a gente literalmente escreve go to, vá para a linha tal, acione linha tal, não sei o quê. Aqui não, ele tem a simbologia e essa simbologia vai arremeter a esses comandos lá no processador, lá no controlador. E daí nessa pasta extra aqui, ó, eu já pedi para Caroline deixar o, a simulação de hoje, tá? E também um manual de uma soft starter, geralmente utilizada não só na indústria, mas também utilizada, né, nos laboratórios aí da nossa instituição aí do Senai, tá? Tanto aqui do Senai Unidigital, quanto, né, das várias unidades aí. Provavelmente vocês utilizaram ela. Então, respondendo a questionamentos aí, né, que até alguns alunos já tinham me feito, né? Professor, depois desses quatro esquemas, os outros que o senhor está explicando, né, me perguntaram no último dia lá, que o senhor está explicando aí, ele não, né, não vai ser cobrado na tarefa aqui, né, mas ele é cobrado no dia a dia, no mundo do trabalho. Provavelmente vocês já fizeram até uma atividade com ele, talvez vocês já até fizeram, porque vocês começaram o momento presencial antes do EAD, que só começou hoje aqui, tá? Beleza, professor, entendi. Então é partida indireta automática, tá? Então essa partida indireta ela vai substituir a estrela triângulo, ela vai substituir a chave compensadora. E essas aqui mais antigas, a série paralela, a resistência ou reatância de partida, ela continua sendo indireta manual, tá? É basicamente a eletrônica. Ah, professor, era isso que eu queria perguntar. Então é eletrônica que, deixa eu fechar aqui a tarefa. Deixa eu ir lá pro pegar o nosso programa aqui, deixa eu executar ele. Executando ele lá na pasta, né? Assim como nas orientações, vai aparecer assim a 4962, você dá um enter. Ele já abre o programa por dentro da pasta, né, sem precisar a instalação, e já abre uma pasta aqui para você fazer um projeto. Só que nós vamos aproveitar um que já está pronto, já deixei aqui já no aguardo aqui, né, esse arquivo que eu já liberei para vocês, o Soft Starter. Na verdade, todos os arquivos dessa UC já estão liberados aqui. Beleza, professor. Então, isso aí é a representação de simulação do Soft Starter. Professor, você desculpa a franqueza, mas não estou entendendo muito, não. Deixa eu pegar o outro documento que eu compartilhei com vocês aí.
Espera só um pouquinho. Ah, esse aqui, ó. Então, esse é um modelo aqui da VEG, basicamente, é, pelo menos inversor, soft starter, pessoal, na instituição, no Senai, também ali na Católica, quando eu fiz o curso, na Unip, eu me lembro só do VEG. Eu presto serviço para uma empresa aí de, né, energia solar. E a gente utiliza várias marcas, né? O cliente, às vezes, ele tem lá disponível, né? A gente vai e adapta, né? Na medida do possível e na potência que é necessária, né? Então, esse daqui é a Soft Starter. Beleza, professor. Mas essa Soft Starter, tô vendo aqui, tem uns botãozinhos aqui e tal. Na verdade, é um dial, é um trimpote, tá? Esse parafuso aqui você vai fazendo a seleção dele aqui no painel, né? Beleza. Então essa daqui é a Soft Starter, que ela tem o CLP. Geralmente o CLP, pessoal, ele é representado por esse bloco aqui, ó. O, o Soft Starter é todo esse bloco aqui, ó. Essa é a Soft Starter. Professor, e o CLP, o senhor falou que, é, detalhe, né? Motores acima, vamos pegar lá na tabela 9, deixa eu ver, motor monofásico, vamos pegar o trifásico aqui, ó. Motores, né, acima de 7,5 CV aqui, eu já posso utilizar, né, iguais ou acima de 7,5 CV, eu já posso utilizar a Soft Start, tá? O CLP, que foi da aula passada, eu utilizo só em partida direta, ou seja, eu utilizo de 1/3 de CV até 5 CV, eu posso, né, utilizar só o CLP para fazer a partida, né, indireta e eletrônica, né, a indireta, né, beleza. Agora, partida indireta eletrônica acima de 5, né, de 7 ou mais, né, aqui nessa tabela nós temos motores até de 200 CV, né, lembrando aqui, ó, que nessa coluna é o equivalente aqui, ó, é o unitário, né, 1/3 de CV é igual a 0,600, 0,65 volt ampere, né, potência aparente. Aí, se a gente quiser aqui é em kilovolt, né? Em volt ampere, aí movendo três casas aqui, né? Aumentando o número aqui, que o K é elevado à terceira, né? 1/3 é 1/3 de CV, de cavalo vapor, é igual a 650 watts de potência, ou volt ampere, na verdade, né? A potência real, que eles chamam, né? A real não, a aparente. Na verdade, muitos equipamentos falam que é a potência real, né? Mas o correto, né, para eletrotécnica, para engenharia, é a potência aparente, ou seja, é a que ele utiliza para realizar trabalho, mas a que ele utiliza para geração de campo magnético necessário para o motor girar sozinho, né, no eletroímã. Entendi, professor. Então, de 7,5 até ou mais, eu já posso utilizar a Soft Starter e eu utilizo ela apenas para partida. Eu só preciso partir
ela é uma potência, sei lá, de 40 CV, só precisa da partida. Então, a soft starter. Ou, né, estrela triângulo, né? Estrela triângulo, chave compensadora que a gente viu, né? Os mais aplicados, né? E ou série paralela ou resistência e reatância de partida. Beleza. Voltando aqui, então todos esses dois blocos aqui representam a soft starter. Esse bloco de cá, esse representa o CLP e esse bloco aqui, ó, em específico, representa eu vou falar o nome técnico aqui, né? O conversor. Esse conversor aqui é que vai fazer dentro dele aqui, ou ele vai fazer o estrela triângulo ou a chave compensadora. Geralmente, uma soft starter, a eletrônica do conversor de energia, né? Temos os conversores CC, conversores, quando eu falo CC, é corrente contínua para corrente contínua, corrente alternada, que é o caso desse daqui, né? Corrente alternada para corrente é, é, contínua, e aí depois ele converte de novo para corrente alternada, tá? Tá, professor, tô mais ou menos entendendo. Então, a tal da soft starter mesmo é o que substitui a chave compensadora, lembrando que a chave compensadora ela tem mais estágios, né? Tem 3, 4, 5, o quantos você puder colocar lá, né? Só que ela precisa de um transformador, né? Aí esse transformador, quantidade de taps, ou seja, posições na bobina que eu vou fazendo a porcentagem de diminuição, né? Eu consigo fazer na chave compensadora, que é indireta automática, tá? Aí a soft starter, que ela é indireta, também automática, só que eu vou dizer assim, eletrônica, tá? Ela é automática, só que é um automático eletrônico. Entendi, professor. Então, essa tal de chave, a soft starter, o conversor que está na soft starter, né? Aqui, esqueci de pôr aqui, né? Aqui é a soft starter. Soft starter é os dois blocos. Aqui é a ligação que você faz na soft starter, né? Que é semelhante a uma partida direta, tá? O botão de desligar e o botão de ligar, tá? O contator aqui, que aí você vai acoplar lá na soft starter, né? O sinaleiro aqui para mostrar que tá ligado, que tá desligado, né? Aqui eu coloquei bem simples aqui, né? Só a partida mesmo, não tem inversão, né? Aí se a gente precisar de inversão, a gente utiliza os outros métodos lá, né? Aqui eu só vou dar a partida, né, num sentido aqui. Beleza, então o conversor ele faz a substituição eletrônica através de transistor, tá? Então quer dizer que em vez de um transformador, professor, eu utilizo esse transistor e esse transistor, o utilizado na soft starter, é um transistor, né? É um conversor AC DC. Ele pega a corrente, a tensão alternada do sistema elétrico de potência, lá na baixa tensão, e converte ele para contínuo, através do transistor aqui, do conversor. Tem vários conversores que a gente pode utilizar, tá? Para potência, nós podemos utilizar um conversor chamado chopper.
tá? Para conversão de energia elétrica, né? Você pegar energia contínua, né, da placa solar e converter para energia alternada, né, de forma simulada aí pelo transistor, nós utilizamos um transistor chamado IGBT, tá? Mas o conversor Chopper aqui. Ah, entendi, professor. Então ele vai converter a tensão alternada em tensão contínua. Professor, é semelhante lembra lá de uma tarefa lá em eletricidade, que é através de uma ponte completa, né? A ponte completa utilizando diodo, né? E aí depois, aí tornava ele pulsante, né? Ele entra alternado, entra lá na ponte completa do diodo, transforma em pulsante. Depois você põe um capacitor aqui, aí ele vai transformar em contínuo. Então, o senhor está querendo dizer que o conversor AC/DC, esse Chopper e outros aí, ele faz isso, ele pega alternado e já transforma contínua utilizando esses estágios, não, ele já faz isso automático aqui, ó. Como é que ele controla aqui? Então ele não converte para pulsante primeiro, né? E depois ele lineariza ela, né? Aí o que que ele faz? Ele através do controle aqui, ó, do gate aqui dele, ele controla o chamado ângulo de disparo, tá? Dependendo do ângulo lá do gerador, e também do motor, né? Dependendo do ângulo aqui, ele vai fazer uma ativação e ele só ativa aqui em cima aqui, ó. Beleza. Então ele converte. Professor, qual que é a vantagem de converter para DC, né? Nesse transistor, nesse soft starter, no conversor aí. A vantagem é, por exemplo, se eu utilizasse uma ponte com diodo, né? Ponte completa, né? Fazendo esse estágio aqui, depois utilizando ainda um capacitor para fazer essa onda ficar contínua, né? A vantagem é que eu não preciso de diodo, não preciso de capacitor, mas eu posso usar, viu, para filtrar o sinal, para melhorar o sinal, um capacitor, tá? Mas a vantagem é que ele controla o nível de tensão aqui, dependendo do nível de saturação dele, ele vai controlar com precisão a contínua. Lembra que eu falei que o capacitor, ele vai carregando e descarrega, aí depois na segunda onda que ele carrega antes, né, dependendo do valor da capacitância, dependendo do valor da capacitância, ele carrega, né, na primeira vez, descarrega bem rápido, e aí lá no osciloscópio você vai enxergar esse ripple aqui, ó, bem fininho aqui, dependendo, né, do tempo de carregamento e descarregamento, ele vai fazer isso. Já o conversor Chopper aqui, ele faz esse carregamento e descarregamento controlando o nível de tensão aqui, liberando e fazendo, às vezes, do diodo e do capacitor, tá? Ele faz isso. Aí a vantagem, como ele controla isso, por exemplo, se eu fizesse com diodo apenas aqui, por exemplo, eu dobro a frequência de 60 Hz para 120, beleza. Só que aí, né, eu não poderia controlar, por exemplo, o valor da tensão. Com esse ângulo de disparo, ele controla o valor da tensão que é semelhante a eu fazer a mudança lá no transformador, no autotransformador da chave compensadora. Interessante, professor. Beleza, então entendi. Ele converte a tensão alternada que eu não posso controlar e ainda tem o problema, né, se ele começar com a tensão de fase 220 em cada uma, né? Ou seja, em duas fases 380, três fases 660, né? Se ele começar com essa tensão, a corrente dele é a corrente normal a nominal,
E aí a corrente vai 8 vezes a nominal lá, né? Só fazendo, relembrando aqui, né? Fazendo uma continha rápida aqui, né? Um motor aí, vamos pegar um. Deixa eu apagar aqui. Pegando aqui o de, sei lá, o de 10. Vamos pegar o trifásico aqui, ó. 20 CV aqui, ó. 22.100, né? Aí lembrando que a gente divide, né, a corrente, para a gente achar a corrente, né? É a potência dividindo pela tensão, né? A tensão trifásica, que, ou seja, a gente vai pegar os 20 CV, né? Os três casas, né? 22.100 volt-ampere e divide por 380 raiz de 3, já que é trifásico. Essa tabela aqui é dos motores trifásicos aqui, né? E aí a gente vai achar a corrente nominal aqui, né? 22.100 volt-ampere dividido por 380 vezes raiz quadrada de 3 aqui, né? A tensão de linha, né? Aí lembra, 220 vezes a raiz de 3 dá 200, ó, dá 380. 380 vezes a raiz de 3 dá 660. Aí deu 33, né? 33,57. Se a gente for multiplicar por 8, lembra que a gente tem a corrente de partida, né? Ou seja, a corrente vai iniciar não em 33, que é a corrente nominal, vai iniciar na casa de 268,61 amperes. 269 aí praticamente, né? Amperes aí, né? O que vai ser perigoso para o sistema, porque o disjuntor vai desarmar, o disjuntor do motor, o disjuntor geral ali do quadro, ali, né, do geral ali da fábrica, provavelmente, talvez até desarme a chave fusível lá do transformador que alimenta a fábrica, né, ao transtorno. E não, além né, de parar a produção, causa atraso aí na cadeia produtiva, né? A empresa pode ser responsabilizada. Imagina se ela desligar ali só a chave fusível da instalação dela, ok, né? Só prejuízo para ela. Mas e se ela desligar de um transformador que cuida do setor inteiro ali, do polo industrial ali, por exemplo, né? Então vai trazer prejuízo isso daí, né? Só um motor de 20 CV. Imagina vários motores aí sendo ligados aí, né? Aí a corrente, né, de partida aqui, o conversor, né, ele vai fazer esse controle para diminuir a tensão e, consequentemente, ele vai diminuir a corrente elétrica, né? Beleza? Do sistema. Entendi, professor. Então, se a gente for aqui, ó, então esse arrancador eletrônico, que tá, acho que é na versão aqui espanhol, né? Esse aqui é o tal do conversor, né? Então ele tá dentro, esse conversor aqui, esses transistores estão dentro dessa caixa aqui. Então essa caixa tem uma parte transistor e tem uma parte que é a parte do CLP, né? Inclusive a parte do CLP aqui, ó, tá vendo, ó, tempo de inicialização, tempo de inatividade aqui, ó. Na verdade, esse inicialização e inatividade, né, é a rampa de partida, a rampa de desligamento ali, né? A tensão inicial com que ele vai começar ali no transistor aqui, né? Se é 30% da tensão nominal do, né,
da rede elétrica. Aí ele vai, por exemplo, dependendo, eu não me lembro de cabeça aqui, sei lá, de 30 em 30% ali, ou de 10 em 10% incremento, tá? Inclusive, esses controles aqui, vocês podem encontrar eles no dial aqui, né? Nos trimpots da Soft Starter, tá? Ah, então o CLP, né? A programação, vamos dizer, deixa eu encontrar aqui a imagem. Tem um esquema aqui, ó, que é o conversor, ó, que são os conversores aqui, ó. Inclusive, ele está falando que tem um conversor para ele fazer esse controle aqui, e ele ainda tem, ó, um estrela triângulo aqui dentro dele aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, tá, pessoal? Para eu não falar besteira aqui. Mas tem. Aqui, ó. Eu queria. Era exatamente isso daqui, ó. Isso daqui é o conversor, tá? A C, ó, entra alternada e sai DC. Sai contínua. Tensão e corrente, tá? Aqui, ó, a simbologia são os transistores aqui, né? E aqui ainda tem uma filtragem aqui, ó, filtragem com capacitor, tá? E ainda tem resistores, inclusive, né, não só o soft starter, mas também inversor de frequência, tem portas para você colocar os chamados resistores de frenagem, tá? Ele tem bancos de resistência interno, tá? Mas também você pode colocar externo a ele, né? Nos terminais aí, dependendo, os terminais lá de saída, resistores para você dissipar parte dessa corrente, tá? Então aqui é o conversor. Aqui ele vai tirar do alternado que ele não tem controle nenhum, vai transformar em DC. Aí esse DC ele vai fazer o ajuste fino para fazer com que a tensão que entrou alternada saia contínua aqui, ó. Aí lembra lá, né, que ele vai fazendo os disparos aqui, ó. E aí o ângulo de disparo, você tem que ir senoidal aqui, ó. Aí ele vai disparar aqui e disparar nesse outro ângulo aqui, ó. E aí no geral aqui, ó, aí ele vai ficar com esse ripple. E na eletrônica, né, o pessoal chama das bacadinhas, né, que é o quanto que ele converteu para tensão e corrente contínua aqui, né? Tensão contínua para justamente ele fazer esse controle, né, fazer uma simulação, né, como se fosse a chave compensadora, os taps lá da chave compensadora. Beleza. E aqui, pessoal, ó, aqui basicamente é o CLP propriamente dito, né? Aqui é o processador digital de sinais. Não necessariamente é um processador só, tá, pessoal? É um barramento aqui que aí tem, né, tem o CLP, tem a parte, né, ele pode estar em vários processadores ali, né, ou então num encapsulamento só aí, né, dependendo aí da marca, e se for da Microchip, né. Aqui, ó, tem as entradas digitais aqui, ó, para você fazer acionamento de motor, né,
acionamento ou desligamento de motor, tá? Também fazer não só o controle do acionamento, mas o controle de status, né? Se está ligado, se está desligado, se está num sentido, se está em outro, né? Você tem as entradas digitais, entradas analógicas também, tá? É possível, tá? Tem alguns que têm entrada analógica e temos as saídas digitais aqui, né? Tudo depois que ele fez o controle aqui de potência, né, na partida, né? Aí lembra que aí ele passa 5 segundos, 10 segundos lá, né? Com a corrente, se fosse ligar, né, ligar ele direto, né? E aí ele começa com uma porcentagem dessa, vamos pegar 33%, né, que é um terço aí, né? Dividindo esse daqui por um terço, aqui, ó. Dividindo esse valor aqui por um terço, que dá 33%, ó, aí ele já começaria com uma corrente de partida de 89. Aí no decorrer ali, né, no ajuste fino da rampa, é isso que eles chamam de rampa suave, né? Aí 30%, aí depois 40%, mas aí os 40% não são mais 40%, né? Do total, já é 40% do que ele já tem ali, né? Ele vai fazendo essa rampa, né? Essa transição ali, porque se você fizer, por exemplo, no estrela triângulo numa potência muito alta, esse motor ali ele dá um solavanco na hora da rampa de entrada e na rampa de saída, né? Ele pode desgastar prematuramente os mancais aí, né? E se ele continuar acionado, beleza, mas se for um motor aí que hora ele tem que desacionar, hora ele tem que acionar novamente aí, né? Se ele ainda tiver em inércia, ele pode aproveitar essa inércia para, né? Mas se ele tiver que fazer uma parada total ou uma parada que exija uma corrente alta, a soft starter ou o inversor de frequência, principalmente o inversor de frequência, ele vai ficar atuando sempre ali, né? Então, o uso do conversor para fazer essa partida suave, né? Ela é importante, porque depois que ele já entrou na velocidade síncrona, passou dos 5 segundos, 10 segundos ali, né? Ele não vai voltar para 268. Ele vai para os 33 aí, né? Por exemplo, os 33 amperes, que é a corrente nominal. Entendi, professor. Então quer dizer que o CLP eu vou fazendo o controle aqui, né? Por exemplo, nas entradas digitais lá, o Trimporte, as programações, né? As programações. Porque geralmente no CLP tem uma programação ou em ladder ou em Graph7, mas geralmente é em ladder, tá? Que é a que eu tinha mostrado aí na aula anterior aí, né? Ou em Graph7, ou às vezes até em Assembler ali, né? Mas aí já tem as programações internas dele. Por isso que eu falei que o Soft Start e o inversor de frequência ele é um CLP dedicado, porque ele tem a parte de potência aqui, né? Que ele vai miniaturizar. Ó, eu consegui até falar, né? O trava-língua aqui, né? Ele vai diminuir o tamanho, né? Em vez de ser um autotransformador grande ali, fazendo com que o quadro fique maior ainda, né? Ele vai só naquele bloco, né? Naquele bloco aqui do inversor de frequência, né? E mais organizado, né? Você está apenas tendo entradas, entrada de energia, né? Entrada de sinal lógico, saída de sinal lógico, né? Ou analógico ou digital ali para fazer o controle, né? Para ligar lá no painel. Entendi, professor. Então, alguém tiver alguma pergunta aí, pode ir falando, pessoal. Pode ir. Aí você, no CLP, né, na parte do bloco, que é esse daqui, que é o CLP, dependendo aí do modelo, esse aqui é basicão, viu? Né, ó, tensões nominais aqui, ó.
Aqui é em termos de porcentagem, aqui é em termos de tensão mesmo, né? Aí aqui ele mostra a tensão de linha, tá? A nossa tensão de linha Goiás aqui é 380, beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Não, por enquanto não. Vamos lá, já estamos indo para a fase final aqui. Agora vamos fazer a simulação, né? Aí eu não sei se vocês já fizeram a parte prática dele aqui, porque antigamente a parte prática, a parte de CLP, de soft starter e de inversor de frequência, a gente fazia só na aula presencial, né? E aí, até mesmo porque o curso ele era totalmente presencial, né? Então, a parte teórica a gente fazia na sala e depois ia ali para o laboratório ali, né? Dependendo da unidade, a sala já fica ali de lado ali do laboratório. Então, beleza, ó, tá aqui, você vai abrir a simulação aqui, já está toda pronta aqui, né? Vamos dar start nela, ó. Deu start. Como a parte do CLP aqui, ó, da Soft Starter, a parte de controle, ela já está ligada direto na rede aqui, né? Por isso que ele já apareceu aqui, ó. O read, ele já está pronto, tá? Mas ele está pronto só para a parte lógica. A parte de potência ele ainda não está pronto porque ela não está energizada, tá? Aí, obviamente, você tem que vir aqui, ó, e fechar, né? Ou o disjuntor motor, né? Ou uma chave mesmo, né? Essa aqui é a chave fusível com cartucho ali, né? Chave faca com fusível, né? Ó, tá fechado aqui, né? Ou seja, agora sim ele tem alimentação elétrica e ele também tem a alimentação na parte de comando dele aqui, né? Que está interligada diretamente aqui, ó, com a parte, por exemplo, você poderia controlar no soft starter ali, né? Fazer o controle da partida no soft starter e você pode fazer esse controle também. Além do soft start, você pode controlar através dos botões ali no painel. Às vezes o soft start ele fica numa caixa ali com tampa cega, né? E aí os únicos furos que tem é o furo que tem a luminária, né? O sinaleiro, né? O sinaleiro de liga, de desliga aqui, tá? E os botões né? As botoeiras de acionamento aqui, né? Então eu vou dar a partida aqui no motor, ó. Eu vou até dar um zoom aqui, ó, para ficar mais claro ainda, né? Vou ligar aqui, vocês vão ver a porcentagem, a rampa aqui, ó. É 44, 58, 72, 86, 100%. Vou desligar ele, ó, a rampa de desligamento, ó. 86, 72, 58, 44, 30, desligou. Agora vamos olhar para a parte de tensão aqui, ó. Ó, 167 volts. Isso é por fase, viu? Né? Deixa eu desligar aqui. Iniciar aqui, ó. Isso aqui vai ser por fase, tá? Então, cada fase, né, tem 220, né? Então, na hora que eu ligo aqui, ó, 167, 220, 326, 380, né, que chegou no 100%. Então, cada, cada tensão dessa daqui por fase, né, fase A, B e C, né, que aqui está expresso pela linha 1, né, linha 2, linha 3, né, A, B e C, é expressa aqui também pelo nível de tensão. Que aí, consequentemente, né, dependendo do nível de tensão, ou seja, da porcentagem, eu vou ter a corrente de partida aqui, né? A corrente de partida alterada, né, por essa porcentagem aqui, ó. Aqui eu peguei o 33% aqui, ó, e foi um terço da 33, né? Vamos fazer de conta que é os 30% aqui. Ah, professor, então entendi. Esse cento e tanto, depois ele vai fazendo essa gradação, e essa gradação de tensão, professor,
é no decorrer desse tempo, né, dos 5 segundos, às vezes, né, ou dos 10 segundos, isso mesmo. Então, essa rampa, essa gradação de aumento de tensão, que, consequentemente, a corrente inicia, a nominal, né, vai iniciar com um valor menor, para também, consequentemente, multiplicado até 8 vezes, né? A corrente de partida também, ela ser multiplicada 8 vezes, mas só que num valor menor. Dados 10 segundos ou 5 segundos, ela volta à nominal, né? Que a gente viu aqui que a nominal é, é isso mesmo, é 33 amperes, né? E a partida, a máxima aqui, né? Então, ela começa, né, numa corrente menor aí, tá? E vai, né, nos 89, né? E aí, no decorrer aí, a partir do que ele vai adquirindo ali, e não se engane, tá, pessoal? Quando ele chegar aqui no 100%, não quer dizer que ele vai chegar a 268, não, tá? Ele vai a 89, aí depois ele vai diminuir. Ah, mas ele não vai estar de 33, sei lá, 40%, depois 50%, depois 60%. Isso da tensão, da tensão nominal aqui de cada fase, tá? Só que aí, a partir do momento que ele vai atingindo velocidade, essa porcentagem, apesar de ele estar mostrando, né, 30%, 40%, só a primeira que é a verdadeira mesmo. Aí 30, aí se, por exemplo, começa em 30, depois 40, aí esse 40 não é o 40 mais do total, é o 40% da que ele já começou, né? Porque ele já começou a fazer o movimento ali no motor, a rampa ali, né? Então, todas as outras porcentagens vão sendo porcentagens da anterior até chegar no 100%, só que aí no 100% ele vai estar com a tensão por fase 220, porém a corrente ela vai estar no 100%, só que 100% da nominal que ele diminui a corrente. Ah, entendi, professor. Então ele começa com a corrente de partida menor e ela vai diminuindo cada vez mais, né? Que ela é uma porcentagem das anteriores, e depois ele chega no 100%, só que é o 100% do nominal, não o 100% da corrente de partida. Porque toda essa lógica, né, essa lógica de eletrônica, essa lógica aí do CLP, né, do controlador lógico programável, é justamente para diminuir essa corrente altíssima, 8 vezes a nominal, né? Para evitar, né, a sobrecarga, né? Isso daria uma sobrecarga e sobrecorrente, né? E aí ele faria com que as proteções do sistema elétrico que estão interligadas, tá? Estão interligadas, elas atuariam. Beleza? Alguma pergunta aí final aí, pessoal? Que eu já vou já iniciar outra aula aí. Beleza? Né? Eu sei que é canseira. A gente volta aí, tá bom? Aí, próxima aula, vamos falar do inversor de frequência, tá? Já está disponível a simulação do inversor de frequência e aí na próxima aula a gente já vai falar dele, beleza? Então é isso, né? Um prazer aí, né? Novamente, Francisco, Janício, Matheus, né? Os outros aí que não puderam tá ao vivo na aula aí, mas vão assistir a gravação da aula, tá? Então fiquem com Deus e até nossa próxima web aula. Vão postando aí as atividades, tá, pessoal? Que aí eu já estou iniciando, já iniciei a atualização dos momentos presenciais, né? E lá das notas que vocês já têm, né? Do momento presencial e das correções, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.